Glória Maria nos deixou. Olha que interessante, que é com pesar que nós deixamos de ter contato com uma profissional que, numa época muito difícil, na década de 70, 80, ela surgiu como uma boa carioca, e de uma forma profissional, participando, foi a primeira a participar de uma reportagem ao vivo, em cores. Ela conhecia mais de 100 países. Ela viveu intensamente as escolhas que ela fez. Nós somos resultados de nossas escolhas. E o legado que ela deixou são coisas que nós podemos averiguar nas nossas tomadas de decisões. Sabe, para a nossa organização mental, para a nossa cabeça ela não entende o que é passado, o que é futuro, o que é presente, para ela é tudo presente, é tudo uma coisa só. E quando a gente não aprende a trabalhar com isso, a gente dificilmente constrói um legado como essa moça deixou. Profissionalmente, ela fez algo fantástico. Então, profissionalmente, o que ela fez? Então, ela utilizou ah, o feeling, a sensibilidade profissional com o qual ela se entregou, em detrimento das outras possibilidades. Por quê? Escolhas significa que você tem 5 opções, você vai escolher uma em detrimento das outras 4. Isso significa escolhas. Profissionalmente foi o que ela fez. Então, ela deixa 2 filhas e ela deixa o que é mais importante, ela deixa esse legado de liberdade profissional. Então, ela construiu, a partir da organização do cérebro dela, utilizando todos os sentidos disponíveis, que são os 5 sentidos, e aí é que a gente vai englobar a possibilidade da gente construir resultados, seja em qualquer uma das 5 esferas, se é que a gente pode separar em esferas. Eu posso falar numa esfera espiritual, eu posso falar numa esfera familiar, eu posso falar numa esfera financeira, eu posso falar numa esfera física, e eu posso falar numa esfera social. O ideal é que a gente consiga equilibrar essas 5 possibilidades, 5 vertentes. Por quê? Porque quando você começa a equilibrar, você começa a trabalhar nos 5 fundamentos do equilíbrio. Quando você se dedica somente a uma delas, as outras elas estão sendo prejudicadas pelo seu olhar. E o olhar que eu falo é um olhar com 5 sentidos. E esse olhar com 5 sentidos, ele engloba aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente. E aí você constrói um legado, não seja qual aquilo que você tem como hábito. Hoje mesmo eu estava com o meu carro na oficina e o tio do mecânico, eu frequento essa oficina já há 13 anos, aí você vai falar, pô, você só tem carro velho e estragado? Pode ser. Mas ele apareceu do nada com um maço de cigarros na mão. Então, olha só,
E eu conversei com ele a respeito de escolhas. Exatamente qual é a sua escolha das consequências que o hábito de fumar vai lhe trazer. E aí ele não soube responder essa pergunta. Aí eu falei, então faça o seguinte, vá diante do espelho e faça essa pergunta para você mesmo e responda, eu preciso deixar de fumar, eu preciso. Eu falei, não, você não precisa deixar de fumar. O deixar de fumar é uma consequência de uma decisão. Você tem que decidir. A consequência é parar de fumar. Essa jornalista, o que aconteceu com ela? Ela decidiu se entregar na vida profissional. E foi o que ela fez. E baseado nessa vida profissional, ela tinha histórias muitas para contar. Ela fez entrevistas com diversas estrelas e celebridades. Ela tem uma trajetória marcante. E isso ela construiu, que é o legado que ela deixou. Então, nós somos resultados de nossas escolhas. A gente tem uma trava interna que são os nossos pensamentos. Será que isso vai dar certo? Será que isso funciona? Esses pensamentos, eles têm duas possibilidades. Ou eles servem para nos impulsionar a realizar aquilo que a gente quer, ou eles servem para justificar as nossas faltas de progresso. De quem que é a culpa? É culpa do governo. É do governo que saiu, é do governo que chegou. É porque está chovendo, porque está fazendo calor. A culpa é do outro. A gente costuma brincar, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não, senhor. Olha na frente do espelho e vê de quem é a culpa. Sempre nós somos resultados de nossas escolhas. Isso é o mais fundamental daquilo com o qual a gente pode perseverar em algo que esteja construindo o nosso legado. A gente tem uma verdade intrínseca que hoje a gente chama de ansiedade. E aquilo que a gente chama de ansiedade, aqui a gente pode relembrar nos nossos tempos da caverna. Antigamente, no tempo das cavernas, nós só tínhamos duas opções. Ou a gente enfrentava ou a gente fugia. Quem que você acha que nós herdamos? Nós herdamos o que enfrentava ou o que fugia? Nós herdamos o que fugia. Porque o que fugia era aquele que corria menos riscos e preservava a prole. Então, ali se instalou a ansiedade. O que poderia acontecer, o que vai acontecer, e se isso vai dar isso, e se isso, aquilo. Nós somos produtos dos nossos ancestrais que proliferaram, porque eles fugiram do perigo. E, ao fugir do perigo, a prole cresceu. O efeito colateral disso é a ansiedade. Então, muitas vezes, essa ansiedade, ela aparece, surge para nós através dos nossos pensamentos. E muitas vezes esses pensamentos, eles trancam o nosso caminhar. A gente fica com aquela sensação de, puxa vida, isso não vai dar certo. E olha que essa menina, ela passou por um bocado de renúncia, porque na época nós tínhamos uma vigilância em relação ao racismo por ela ser negra. A gente tem vários anteparos que não a deixariam
construir um legado. E ela deixou. É uma história repleta a ser discutida, não num tempo tão pequenininho, em 10 minutos, mas para saber que nós podemos organizar os nossos pensamentos e construir o nosso legado através das nossas escolhas. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Valeu.